tá? Dentro do contexto da população idosa. Então, quando a gente pensa em comportamentos de movimento, a gente precisa dar um passo atrás e primeiro pensar sobre atividade física, né? As recomendações de atividade física para a saúde de uma forma geral. E aí, classicamente, eu diria que até o penúltimo diretriz da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado em 2010, as diretrizes elas focavam exclusivamente em atividade física. Então, as recomendações estavam pautadas na atividade física, fundamentalmente na atividade física moderada e vigorosa, porque existia há ainda um acúmulo de evidência maior mostrando os benefícios da atividade física, principalmente de intensidade moderada e vigorosa. Seja a atividade aeróbia, seja a atividade de força, exercícios resistidos. Entretanto, o último posicionamento da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2020, já traz uma mudança importante do ponto de vista de paradigma de pensar movimento para além da atividade física. E aí onde é publicado a diretriz de 2020, que é a diretriz sobre atividade física e comportamento sedentário. Se a gente olhar na última década, o que mudou principalmente, substancialmente? Lá em 2010, a diretriz era focada em atividade física. Em 2020, a gente já tem um foco em atividade física e comportamento sedentário. Do ponto de vista de intensidade da atividade física, a atividade moderada e vigorosa, seja aeróbica, seja resistida, ainda é o carro-chefe das recomendações. A gente tem um número maior de evidência acumulada mostrando os benefícios, né, principalmente no sistema cardiorrespiratório dos exercícios aeróbios e na parte de saúde, vamos dizer assim, neuromuscular dos exercícios resistidos. Tem uma recomendação interessante que mudou drasticamente, que antigamente a gente recomendava que os exercícios eles tivessem uma duração de pelo menos 10 minutos de forma consecutiva. Essa recomendação ela caiu por terra porque interrupções de comportamento sedentário, acumulando 1, 2, 3, 4 minutos, isso tem o potencial de gerar algum benefício, principalmente do ponto de vista cardiovascular e metabólico para a população. Então, aquela recomendação que a gente tinha lá 10 anos atrás, olha, tem que acumular atividade física com pelo menos 10 minutos de duração. Essa recomendação hoje ela já não existe. Então, você tem que somar minutos ativos ao longo do seu dia, independente da duração. Outro aspecto importante é a inclusão dos exercícios multicomponentes, as atividades multicomponentes, aquelas atividades que mesclam coordenação, equilíbrio, atividades resistidas, exercício aeróbico, por exemplo, a dança, o tai chi, são exemplos de atividades multicomponentes ou programas multicomponentes de exercício físico. E aí incluindo exercícios de equilíbrio, exercícios de coordenação, exercícios resistidos, exercícios aeróbicos, né? E um aspecto também novo nessa nova recomendação é substituir o tempo sedentário, o comportamento sedentário, por qualquer tipo de atividade física. E aí a lógica de cair por terra a recomendação de pelo menos 10 minutos seguidos de atividade física. Então a gente tem uma mudança de paradigma em termos de entendimento dessa relação do movimento com saúde, e isso principalmente também na população idosa. Bom, há uma discussão importante que começa mais forte ali no início dos anos 2000 sobre uma questão conceitual de inatividade física e comportamento sedentário. Esses termos eram utilizados como sinônimos, mas na verdade hoje se há um entendimento, já se tem um entendimento que esses termos não são sinônimos, não devem ser tratados da mesma forma. Então, portanto, o que seria inatividade física? Inatividade física, ou sujeito que é considerado fisicamente inativo, é aquele que não atinge as recomendações hoje estabelecidas de atividade física moderada e vigorosa por semana, que seriam 150 minutos. Então, por exemplo, se o sujeito acumula na semana 30 minutos de atividade física moderada e vigorosa, ele, portanto, é considerado um sujeito fisicamente inativo. Já o comportamento sedentário, ele tem a ver com outro construto do comportamento e movimento, que é definido como atividades na vigília, em posição deitada, sentada ou reclinada, com gasto de energia muito baixo, em termos operacionais, 1,5 equivalentes metabólicos. Tá? Então, em termos práticos, o sujeito ele pode ser fisicamente ativo, mas ele pode possuir, ao mesmo tempo, um altíssimo comportamento sedentário ao longo do dia. Né? Então, por exemplo, se ele faz exercício todo dia de manhã, 45 minutos, e ele gasta 12, 13 horas por dia em comportamento sedentário, portanto ele é fisicamente ativo, porém possui um alto comportamento sedentário. E é importante a gente entender como que essas
com esses aspectos do comportamento e movimento, eles se associam com indicadores de saúde. Então, minha fala hoje vai nesse sentido, especificamente para a população idosa. Bom, já em 2017 é proposto aí o comportamento e movimento das 24 horas, né? Então, entendendo que o dia ele é finito, ele é composto de 24 horas e, portanto, a gente pode distribuir o tempo que a gente gasta no dia, basicamente em 3 comportamentos, que seriam o sono, comportamento sedentário e atividade física. A gente vai falar aqui nessa nossa conversa, principalmente dos comportamentos e movimentos na vigília, e eu vou me centrar bem no comportamento sedentário e em atividade física. Mas vejam que dentro da vigília, no período da vigília, pode haver uma série de aspectos diferentes em como as pessoas têm ou dividem os seus comportamentos de movimento. Então, o comportamento sedentário ele pode ser na posição deitada, inclinada, reclinada, e a atividade física pode ser intensidade leve, muito leve, moderada, vigorosa, pode ser em diferentes posturas, enfim, isso pode ser distribuído de várias formas. E aí a pergunta que a gente se faz é, como que é distribuído o tempo de uma pessoa idosa, jovem, saudável? Idosa, jovem, a gente entende de uma forma geral de 60 a 80 anos. Então, esse trabalho é um trabalho bem interessante do grupo espanhol, caracterizando, né, com medida objetiva, como que a população idosa gasta o seu tempo em termos de comportamento e movimento. E aqui tem um retrato. Então, vejam bem que, considerando as 24 horas do dia, por volta de 36% gastos com sono, né, isso por volta de 8 horas e 8,3 horas. O comportamento sedentário, por volta de 7 horas por dia, né, 30,7% das 24 horas. E aí, o comportamento sedentário mais comum é o sentar de forma passiva. Isso corresponde a aproximadamente 5 horas do comportamento sedentário. E aí, quando a gente olha para a atividade física, vocês vejam que aproximadamente 21%, né? Aliás, 33,5% do tempo das 24 horas gasta em atividade física. Entretanto, 98% desse tempo é gasto em atividade física muito leve e leve. E apenas 2% em atividade física moderada vigorosa. Desses 2%, quase que a totalidade em atividade moderada. Qual que é a atividade moderada e vigorosa mais comum? Caminhada rápida. Caminhada acima de 4 km por hora. Isso corresponde a aproximadamente 1,6% dos 2% total de atividade física moderada e vigorosa. Então, basicamente, o que é que a gente tem em termos de retrato? Se pensarmos na vigília, a população idosa, a grande maioria do tempo, quase que na totalidade, gasta em comportamento sedentário ou atividade física leve. E o pouco tempo, isso por volta de 15 minutos de atividade física moderada e vigorosa, a atividade física moderada e vigorosa está concentrada em caminhada acima de 4 km por hora. Então, de uma forma geral, esse é o cenário que a gente tem, né? População saudável, idosa saudável. E como é que é possível fazer isso? Então, os acelerômetros, eles começaram a ser utilizados, né, para medir comportamento e movimento no começo dos anos 80, mas só em 2008 que ele foi utilizado pela primeira vez no Instituto Populacional nos Estados Unidos, o NHANES, né? E hoje ele está mais acessível para uso. Então, o acelerômetro, basicamente, ele é um método objetivo de quantificar comportamento e movimento. Aqui um exemplo que é como nós utilizamos no quadril, existe o acelerômetro na coxa, existe o acelerômetro no pulso, enfim, existem várias metodologias diferentes para isso. Mas, basicamente, o acelerômetro ele vai captar a frequência de movimento, aqui o acelerômetro triaxial em 3 eixos, né? E a partir da frequência da aceleração, a gente consegue classificar, embora isso seja extremamente controverso, o ponto de corte para classificar, mas basicamente através da frequência de aceleração, da frequência do movimento, portanto, a gente consegue classificar isso em comportamento sedentário, em atividade física leve, moderada, vigorosa, e em sono também. E aí a gente consegue ter um retrato desses comportamentos de movimento mais bem detalhado. Aqui, por exemplo, o tempo de sono, tempo sedentário, atividade física leve, moderada, vigorosa,
quantas interrupções desse comportamento sedentário ao longo do dia, o padrão do comportamento sedentário, se esse comportamento sedentário ele é prolongado, geralmente classificado com 30 minutos ou mais de forma ininterrupta, né? Se esse comportamento sedentário ele é mais fragmentado ao longo do dia, então você consegue ter um retrato, diria, bastante detalhado desse comportamento em movimento. Aqui eu trago para vocês dados da nossa população de Natal, idosos jovens, aparentemente saudáveis, sem doença cardiovascular conhecida, e esse é o retrato, aproximadamente 270 pessoas. O que é que a gente tem? O comportamento de vigília, aproximadamente 2/3 em comportamento sedentário, isso por volta de 10,5 horas por dia, né? Quase 6 horas em atividade física leve e apenas por volta de 2% em atividade física moderada e vigorosa. Isso corresponde a aproximadamente 18 minutos por dia. Então, em termos práticos, e eu estou falando de pessoas idosas jovens aparentemente saudáveis, então 2/3 do dia em comportamento sedentário, né? E por volta de 6 horas ou 35% do tempo em atividade física leve. Então, a fração da recomendação, que é a ênfase das diretrizes, que é a atividade física moderada e vigorosa, isso representa um percentual extremamente baixo da população idosa no seu dia a dia. E aí a gente consegue entender melhor os comportamentos de movimento dessa população idosa. Então, dados também aqui dos nossos estudos, vejam que a grande maioria da atividade física ela é concentrada, na verdade, em períodos menores do que 10 minutos. Né? Então, a fração de atividade física 10 minutos ou mais de forma consecutiva é muito baixa. Né? Então, quando a gente pensa em atividade moderada e vigorosa, praticamente toda ela concentra entre 1 e 9 minutos. Agora, é importante destacar para vocês que metade da atividade física quantificada na população idosa, na verdade, ela ocorre em períodos menores do que 1 minuto. Né? Então, ela é uma atividade física muito fracionada ao longo do dia, principalmente do ponto de vista de atividade física moderada e vigorosa. E tem um aspecto interessante que o comportamento sedentário, aqui a gente percebe que ele também se concentra em períodos de 1 né, a menos que 10 minutos, mas a gente tem aqui um período de aproximadamente, quando a gente olha o comportamento sedentário, a gente tem um período de aproximadamente 3 horas por dia que as pessoas idosas acumulam no que a gente chama de comportamento sedentário prolongado, que são períodos ininterruptos, 30 minutos ou mais, né? Por exemplo, sentado numa cadeira sem sair. E esse tipo de comportamento sedentário prolongado, que tem sido associado com mais alterações, principalmente do ponto de vista cardiovascular, metabólico e neuromuscular. Mais tempo gasto nesse período de tempo sedentário prolongado. E é importante que a gente considere isso, entenda isso, para pensar em situações que a gente possa melhorar essa característica do comportamento e movimento das pessoas idosas. Portanto, tentando estabelecer estratégias para quebrar esse comportamento sedentário. Aqui a gente tem a frequência das interrupções. Então, por volta de 6 horas ou 107 interrupções em média por dia desse comportamento sedentário, de pelo menos 1 minuto. E quando a gente olha para interrupções um pouco mais longas, de 5 minutos ou mais, isso aqui acontece por volta de 21 vezes ao longo do dia. Né? Aqui é o comportamento de caminhada, que a gente avalia também com uma acelerometria. Então, vejo que, em média, essa população teve 7.000 passos por dia, mas vejam que isso tem uma variação bastante importante ao longo da semana. Então, um dia menos ativo, 2 dias aqui bastante ativo, um terceiro dia aqui menos ativo, enfim. Existe uma variação, né, dessa quantidade de passos por dia. E uma coisa interessante é que a gente não sabe muito bem o que é que significa em termos de associação com indicadores de saúde. Né? Então, você pode ter pessoas com perfil que acumula muitos passos em 2, 3 dias da semana, né? E outros dias da semana muito poucos passos, e você pode ter uma pessoa que tem uma acumulação mais frequente de passos. Né? O que é melhor em termos de saúde? Essa é uma questão ainda que precisa ser esclarecida. Mas isso existe, essa distribuição. E aqui é um padrão também que a gente consegue observar, que é o pico de cadência de 30 minutos, cadência de passo. Basicamente, são os 30 minutos mais ativos, mais intensos da pessoa ao longo do dia, independente do momento que isso acontece, independente se isso é contínuo ou não. Então, eu pego 3 minutos mais ativos podem acontecer ali pela manhã, 10 minutos mais ativos à tarde, à noite, enfim, a gente
analisa isso e consegue chegar a essa métrica que chama pico de cadência de 30 minutos. E aí vejam que a gente tem, são dados também do nosso estudo, vejam que a gente pode ver padrões completamente diferentes ao longo do dia. Veja que esse indivíduo aqui, a cadência dele, a velocidade do passo dele, ela é baixa e ela se mantém baixa ao longo de todo o dia, né? Já esse sujeito aqui, ele tem uma acumulação de passos muito intensa em um período mais específico do dia. Talvez possa ser uma sessão de exercício físico, né? Essa pessoa aqui já é um padrão alto, né? E bem distribuído ao longo do dia. Então, a gente tem diferentes padrões. O que é que isso significa em termos de associação com indicadores de saúde? Isso é uma coisa também que a gente está buscando entender melhor, mas isso existe, né? Então, tem pessoas que mantêm não tem padrão de atividade intensa ao longo do dia, ao passo que tem outras que concentram a atividade intensa, mas passam muito tempo parada, né? Em comportamento sedentário ao longo do dia. Então, tem como a gente avaliar isso e propor alguma recomendação. O que a gente está fazendo é tentar olhar, e eu vou mostrar alguns resultados do nosso grupo, tentar olhar para além da recomendação. A gente sabe que a recomendação está muito bem estabelecida lá, e ela é baseada em evidência dos 150 minutos por semana de atividade física moderada e vigorosa. Mas os comportamentos de movimento eles são muito complexos, e eles são muito diferentes, e há várias possibilidades, né? Então, o que a gente está procurando agora é entender, né, como é que esses diferentes padrões de comportamento e movimento, como é que eles se associam com indicadores de saúde. Então, algo que a gente tem bastante interesse é a quantidade de passos por dia. Então, isso aqui são 3 trabalhos da Ludmila, que acabou o doutorado no nosso laboratório. E aí ela investigou a relação dos passos por dia com 3 indicadores de saúde: rigidez arterial, que é um indicador de saúde subclínico, de saúde cardiovascular, síndrome metabólica e compulsão corporal por DEXA. Então, o que é que a gente viu? Tem uma relação muito clara aqui com a maior quantidade de passos por dia, com menor rigidez arterial, né, rigidez arterial mais baixa, menor score de síndrome metabólica, portanto, melhor saúde cardiometabólica e melhor quantidade de gordura corporal. E aí a gente viu que uma faixa acima de aproximadamente 7.500 passos dia, isso estava constantemente associado com esses melhores indicadores, os 3 indicadores, né? Então, a gente tem olhado para passos, por quê? Porque a caminhada é a atividade física mais comum, né, da população idosa. Então, a gente quer entender como dar melhores recomendações para essa população. Outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês é o trabalho da Raíssa, onde a gente olhou a associação conjunta de atividade física e comportamento sedentário. Veja que a gente pode ter perfis de atividade física e comportamento sedentário. A gente pode ter um pior perfil, que são aquelas pessoas que apresentam baixo nível de atividade física moderada e vigorosa e alto comportamento sedentário. E a gente pode ter o melhor perfil, que são aquelas pessoas que, perfil mais ativo, alta atividade física moderada e vigorosa e baixo comportamento sedentário. Quando a gente compara esses grupos, o que é que a gente percebeu aqui no score de síndrome metabólica, um indicador de saúde cardiovascular? Que os grupos ativos, mesmo aquele grupo ativo com alto comportamento sedentário, né, e o grupo ativo com baixo comportamento sedentário, eles tiveram um menor score de risco cardiometabólico, né, e parece que isso tem um comportamento descendente, ou seja, esse grupo aqui apresentando, portanto, o melhor perfil de risco cardiometabólico. E aí a literatura tem discutido essa relação interativa que há entre o comportamento sedentário, né, e a atividade física moderada e vigorosa. Então, parece que há uma interação nisso. E o comportamento sedentário, o maior comportamento sedentário, ele passa a ser mais, ele passa a gerar mais efeito deletério na população que é fisicamente inativa, né? O que sugere que há um possível papel protetor de altos níveis de atividade física moderada e vigorosa para aquelas pessoas que apresentam alto comportamento sedentário no seu dia a dia. Tá? Bom, outra coisa para encaminhar aqui a minha fala para o final é que a recomendação de 150 minutos por semana de atividade física moderada e vigorosa, a origem dela está lá atrás em documentos autorreportados, em questionários, né? E aí, os questionários, eles têm uma questão, eles têm um viés importante. As pessoas tendem a superestimar o seu nível de atividade física e subestimar o seu comportamento sedentário, né? Isso é muito frequente.
Isso está bem documentado na literatura. Então, a nossa perspectiva é que, ao analisar os comportamentos de movimento de forma objetiva, né, portanto, com o acelerômetro, é um dado mais, vamos dizer assim, mais objetivo, não susceptível a esse tipo de viés, superestimação, é possível que uma quantidade ou um volume menor de atividade física moderada e vigorosa já esteja associado a alguns benefícios. Foi isso que a gente procurou fazer no trabalho de Daniel, no trabalho de mestrado de Daniel. Então, a gente analisou a associação de diferentes volumes de atividade física moderada e vigorosa, então pessoas que tinham menos de 50 minutos por semana, né, de 50 a 99, de 100 a 149 e acima de 150 minutos, portanto, aqueles que cumpriam as recomendações, com a parte funcional, de função física, né, aptidão física, avaliado por esses testes aqui, né, caminhada de 6 minutos, o time up and go, força muscular de membros superiores e inferiores e flexibilidade. E o que é que a gente viu? Que juntando um score com todos esses testes, aqueles com 100 minutos ou mais apresentavam um score funcional similar àqueles com 150 minutos ou mais, né? Então, uma quantidade menor daquilo que é recomendado, com o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo padrão de aptidão funcional comparado àqueles que cumpriam as recomendações. E aqui essa parte é bem interessante, porque a gente observou uma espécie de associação dose-resposta, ou seja, a partir de 50 minutos de atividade física moderada e vigorosa, essas pessoas já tinham um score no teste de caminhada de 6 minutos e no time up and go, que é um teste de agilidade e equilíbrio dinâmico, melhor do que aqueles com 50 ou mais. E à medida que havia uma acumulação maior de atividade física moderada e vigorosa, mais componentes funcionais eram melhores nesses grupos. Aqui, entre 100 e 149 minutos, já tinham o teste sentar e levantar melhor, e 150 minutos ou mais, a flexibilidade de membros inferiores também melhor. Então, esse é um aspecto importante para a gente, muitas vezes, não ficar só focado nos tais 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa por semana. Se a gente consegue avançar e aumentar o volume, mesmo que seja de forma mais discreta, é possível que a gente tenha algum benefício, nesse caso aqui, do ponto de vista funcional. E, por fim, o que a gente está tentando fazer agora, para finalizar a minha fala, é que a gente está tentando entender padrões de comportamento e movimento. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é colocar todas as informações de comportamento e movimento da vigília, né, e analisar se a gente consegue entender ou visualizar uma espécie de padrão de comportamento e movimento das pessoas idosas, quando a gente considera tempo sedentário, atividade física leve, moderada e vigorosa, número e cadência de passos. Nesse trabalho de Urey, ele identificou basicamente 2 tipos de padrão, né, de comportamento e movimento, que a gente denominou de tartaruga e lebre. O padrão tartaruga, que apareceu na análise, era um padrão que apresentava baixo comportamento sedentário, alta atividade física leve, né? E aí vocês podem analisar baixo comportamento sedentário, alta atividade física leve e alto número de passos. E o padrão lebre era um padrão diferente. Alto nível de atividade física moderada e vigorosa, de passos por dia também, e de cadência de passos mais rápidos. E como segundo passo desse estudo, como que esses padrões de comportamento e movimento eles estão associados com indicadores de saúde? O que é que a gente viu? Que o padrão tartaruga estava associado a um melhor perfil de risco cardiometabólico, uma melhor saúde cardiometabólica, e o padrão lebre, além de estar associado com o melhor padrão de risco cardiometabólico, também estava associado a um melhor score de aptidão funcional, envolvendo todos aqueles testes que eu comentei anteriormente, e uma maior quantidade de massa muscular pendicular, massa magra, na verdade, de braços e pernas, né? Então, isso nos gera alguns insights do ponto de vista da importância da baixa atividade física, baixo comportamento sedentário e alta atividade física leve para o controle dos fatores de risco cardiovasculares, mas a intensidade aí parecendo ser um aspecto importante para a questão da composição corporal e funcionalidade, né? Então vejam que esses aspectos de comportamento e movimento, eles podem ter associações diferentes com indicadores de saúde. Então, uma sugestão final, pessoal, aqui, e aí um toque pessoal nisso, quando a gente for pensar em comportamentos de movimento,
né, para intervir nas pessoas idosas, do ponto de vista da prescrição do exercício, de algo mais supervisionado, é importante que a gente pense na melhora da função física, estratégia para melhorar a função física da pessoa idosa, principalmente de membros inferiores, e aí eu destaco força, potência, equilíbrio. Quando a gente está supervisionando, faz mais sentido a gente utilizar estratégias mais intensas e complexas, afinal existe uma supervisão, né? Você está lá direto com a pessoa, mas não desconsiderar a atividade física não relacionada ao exercício, a atividade física geral. E a gente pode pensar de acordo com a capacidade intrínseca, capacidade visual, auditiva, enfim, algo que seja mais prazeroso para a pessoa, que seja diverso, diferente, que seja seguro, atividades em grupos que proporcionem, enfim, socialização. As interrupções do comportamento sedentário, isso é um aspecto importante. E aí, sempre que possível, principalmente pós grandes refeições, que a gente tem uma sobrecarga prandial importante, né? E à noite, onde há uma acumulação maior de comportamento sedentário nas pessoas idosas. A gente pode gerar material de suporte para as pessoas, pode utilizar aplicativo celular para monitorar, como o aumento do número de passos como indicador de aumento de atividade física, por exemplo, né? E monitorar o impacto dessas intervenções, desses ajustes no comportamento e movimento em aspectos mais objetivos, como, por exemplo, a função física, né? Teste de sentar e levantar, velocidade de marcha, o teste Time Up and Go, e aí a gente pode, de forma simples, entender algum grau de evolução ou não do nosso aluno, do nosso paciente idoso. Então, agradeço enormemente aqui, esse é do nosso grupo, talvez esteja faltando um ou dois, precisa atualizar, nosso grupo EXER, o grupo de pesquisa de exercício clínico, envelhecimento, e os colaboradores desses trabalhos que a gente está desenvolvendo aí nos últimos anos. Muito obrigado, pessoal. Já passo a palavra para o professor Álvaro Campos Cavalcante Maciel, deixa eu apresentar brevemente o professor Álvaro.